Eu fui casada há 18 anos. E há 3 anos atrás, Deus levou o meu filho de 18 anos. Na verdade, tiraram o meu filho de mim. Eu sofri demais, demais. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Afinal, ele era o meu único filho. E eu era muito apegada nele. Tanto eu nele, quanto ele a mim. Eu e meu marido, na época, com o acontecido, a gente ficou totalmente acabado, destruído por dentro. Então o tempo foi passando e com esse tempo eu fui aprendendo a lidar com a minha dor. Porém, depois da morte do meu filho, o meu marido, ele se afastou completamente de mim. Eu ia atrás pedindo abraço, ele me ignorava. Eu pedia beijo, pedia carinho, pedia atenção e toda vez ele sempre dizia que estava muito ocupado. Até que um certo dia eu estava em casa fazendo janta e eu recebi uma ligação do hospital. Assim que eu atendi, a moça perguntou pelo meu nome, então eu disse para ela que era eu mesma. E aquela moça perguntou para mim se eu podia ir naquela hora mesmo ao hospital com muita urgência, pois a fulana, e falou o nome da moça, precisava muito falar comigo. Eu, sem entender nada, falei para aquela moça que era engano, pois eu não conhecia ninguém com aquele nome. Então aquela moça do telefone, ela insistiu para que eu fosse, dizendo que não era engano e que era sim muita urgência. Meu marido não estava em casa, então eu liguei para ele para poder avisar, ele do que estava acontecendo, porém ele não estava me atendendo. Então ali eu peguei um Uber e fui até o hospital. No caminho até o hospital, não passava assim nada na minha cabeça, eu não imaginava o que poderia ser. A única coisa que eu pensava comigo era que poderia ser algum conhecido que não conseguiu falar com ninguém e ligou para mim. Então eu cheguei até o hospital. E assim que eu cheguei naquele hospital, eles me levaram para a maternidade. E chegando lá, aquela moça estava se preparando para ir para a sala de parto. Eu entrei no quarto e assim que aquela moça me viu, ela pegou na minha mão e ela começou a chorar. E então ela virou para mim e disse: você não deve estar entendendo nada. Antes de tudo, eu peço perdão a você por todo o mal que eu te causei. Ela estava muito fraca e como ela estava chorando bastante, estava bem difícil de entender o que ela estava dizendo. Então ela continuou contando que aquela criança que ela estava esperando era filha do meu marido. Eles tiveram um caso e saíram umas 5 vezes mais ou menos. E entre essas pegadas, ela acabou engravidando. Quando o meu marido descobriu da gravidez dela, ela conta que ele bloqueou ela em tudo e sumiu. Ela conta que ela estava extremamente arrependida. E ela disse que ela sabia que ela não ia resistir ao parto. Afinal, os 9 meses inteiros foram um tormento. Ela quase perdeu aquela criança umas 4 vezes. E que por conta disso, ela sentia que ela não ia resistir ao parto. E que se fosse para ela escolher uma pessoa para criar a filha dela, que essa pessoa seria eu. E que mesmo de longe, ela me acompanhava e ela sabia que eu era uma grande mãe. Por dentro eu estava destruída, mas tentei me manter forte e falei para ela ficar tranquila que daria tudo certo. E que ela ia sim conseguir criar aquela criança. Então ali eles foram buscar ela para levar ela para a sala de parto. E antes de sair, chorando muito, ela olhou para mim e pediu para eu prometer que se caso acontecesse o pior, eu cuidaria da filha dela. E ali naquele momento, eu prometi que sim, que eu cuidaria sim. Mas no fundo, eu tinha esperança de que sim, que tudo daria certo. Então eu fui para a recepção e ali eu fiquei. Logo depois, chegou uma senhorinha, bem senhorinha, era a avó dela. A única família que ela tinha. Quando aquela senhorinha me viu sentada na recepção, ela veio para perto de mim, pegou na minha mão e disse: eu sei quem você é. E do fundo do meu coração, eu te peço perdão
Perdão por toda a merda que a minha neta fez. Eu avisei para minha neta que isso não daria certo. E ela terminou dizendo que o maior medo da vida dela era que a justiça de Deus fosse feita e que Deus pesasse a mão na neta dela. Então ali eu também tentei consolar aquela senhorinha, falei para ela ficar em paz, que daria tudo certo. Então ali eu liguei para minha mãe, liguei para minha sogra, pedi para que elas viessem até o hospital. E assim que elas chegaram no hospital, eu passei para elas tudo o que estava acontecendo. Infelizmente a minha sogra não reagiu muito bem à notícia, passou mal, precisou também de atendimento. E até aquele momento, nada do meu marido aparecer. Ele simplesmente havia sumido, ninguém sabia nada dele. A mãe dele ligava, o pai dele ligava, o irmão dele ligava, mas celular desligado e ele simplesmente tinha sumido. Até que passou 3 horas e nada de ninguém vir dar notícias pra gente. Até que se passaram 6 horas e a enfermeira foi até a recepção e me chamou. E ali ela me passou a notícia de que, infelizmente, aquela moça não tinha resistido ao parto. Ela teve uma complicação durante o parto. Eles tentaram fazer de tudo, mas infelizmente ela não resistiu. Então eu voltei para a recepção, passei a notícia para a moça que estava com a senhorinha. E quando aquela moça deu aquela notícia para a avó, aquela avó caiu no choro. Mas aquela mulher, ela chorava tanto. E enquanto ela chorava, ela dizia: eu sabia que Deus ia pesar a mão. E naquele momento, a única coisa que passava pela minha cabeça foi que eu tinha prometido, eu dei a minha palavra para ela que eu cuidaria daquela criança. Porém, eu estava em estado de choque. Então, minutos depois, a enfermeira veio e me entregou uma carta. E nessa carta estava escrito: na verdade, antes de morrer, ela escreveu a carta dizendo que ela queria que a guarda da criança ficasse comigo. Então ali foi preparado tudo, aquela moça foi levada e no dia seguinte a bebê teve alta. Foi tudo muito difícil, foi tudo muito demorado, mas eu consegui sim a guarda daquela criança. E todo esse tempo meu marido ainda estava sumido. A gente foi na delegacia, a gente fez tudo o que tinha para fazer, registramos o sumiço dele, mas infelizmente nada de achar ele. Então, depois de muitos meses, o meu marido apareceu na casa da mãe dele e contou que ele sumiu porque ele simplesmente não sabia como lidar com aquela situação. Que ele não tinha coragem de ver a minha dor, de ver que ele causou em mim novamente um grande sofrimento. Então ali a mãe dele me ligou, conversou bastante com ele, me ligou e pediu para que eu fosse até a casa dela para conversar com ele também. Então assim que eu cheguei na casa da minha sogra, que eu vi o meu marido, ele estava completamente irreconhecível. Barbudo, cabelo muito grande, magro pra caramba e sujo. Quando ele me viu, ele começou a dizer que ele não era digno de me olhar nos olhos. Que ele não se perdoava por ter feito eu passar outra situação de muita dor. Eu deixei ele terminar de falar e assim que ele terminou, eu olhei bem dentro dos olhos dele e falei para ele: eu te perdoo, eu só não volto com você. Contei sobre a criança, contei tudo o que aconteceu, falei para ele que eu tinha a guarda e falei que se dependesse de mim, aquela criança teria todo o amor do mundo. E que se ele quisesse fazer o mesmo, que eu ficaria muito grata. Virei as costas e fui embora. O tempo foi passando e ele começou a se aproximar da bebê. Hoje ele faz o papel dele como pai, mas é nítido o tanto que aquele homem se culpa. E para quem me pergunta de onde eu tirei tanta força assim, eu também não sei. A única coisa que eu sei é que eu entreguei todas as minhas dores nas mãos de Deus. E é Ele quem me sustenta até hoje.